Catecismo da Igreja Católica, número 721 a 730, nesse dia 25 de março. Nós vamos ver a presença de Nossa Senhora, do Espírito Santo, na vida de Maria e na vida de Jesus. Tá? Como o Espírito age na vida de cada um deles. Primeiro por Nossa Senhora. Maria, a Mãe de Deus, toda santa, sempre virgem, é obra-prima da missão do Filho e do Espírito, na plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano da salvação, e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como trono da sabedoria, ou sede da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha que fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Por pura graça, ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas e a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. É com razão que o anjo Gabriel saúda como a filha de Sião. Alegra-te! É a ação de graças de todo o povo de Deus, portanto da Igreja, que faz subir ao Pai no Espírito em seu cântico, enquanto traz em si o Filho eterno. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz ao Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito manifesta o Filho do Pai, tornando o Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva. Repleta do Espírito Santo, ela mostra o Verbo na humildade de sua carne, e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Essa visão de Nossa Senhora como aquela que porta Deus na sarça, como referente à sarça ardente de Moisés, nós encontramos no Santuário de Aparecida. Quando você entra naquela porta norte, aquela porta principal, onde está a porta santa do santuário, na lateral você vê uma sarça ardente, que é a sarça de Moisés, que Deus fala com Moisés, e dentro da sarça nós vemos a figura de Maria. É justamente por essa referência que o catecismo está fazendo aqui hoje. Finalmente, por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, objetos do amor benevolente de Deus. Os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo. Os pastores, os magos, Simeão e Ana, a esposa de Caná e os primeiros discípulos. Ao final dessa missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos viventes, mãe do Cristo total. É nesta qualidade que ela está presente com os 12, como um só coração, assíduos na oração. Atos 1,14. Na aurora dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã de Pentecostes com a manifestação da Igreja. Então, isso é o Espírito Santo em Maria. Agora vamos ver o Espírito Santo agindo na pessoa de Jesus. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo está contida no fato de o Filho ser ungido do Espírito do Pai. Desde sua encarnação, Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, como vimos dias atrás. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido sob essa luz. Toda a obra do Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que diz respeito à promessa do Espírito Santo feita por Jesus e o dom do Espírito pelo Senhor glorificado. Jesus
não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte na ressurreição. Contudo, sugere pouco a pouco, mesmo em seus ensinamentos às multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do mundo. Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana e aos que participam da festa dos tabernáculos. A seus discípulos, Jesus fala abertamente a propósito da oração e do testemunho que hão de dar. É somente quando chega a hora, que fala no Evangelho de João, minha hora ainda não chegou. Quando chega a hora da paixão de Jesus, Jesus fala, chegou a hora em que o Filho será glorificado. Quando chega a hora em que vai ser glorificado, que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos apóstolos. O Espírito da verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois procede do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conhecemos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco. Ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse e dele dará testemunho. Nos conduzirá à verdade inteira e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, vai o confundir em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que, por sua morte, é vencedor da morte, de maneira que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, dá imediatamente o Espírito Santo, soprando sobre eles, sobre os discípulos, o seu Espírito. A partir desta hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da Igreja. Como o Pai me enviou, também eu os enviarei. Então, a partir de amanhã, nós vamos ver como que esse Espírito Santo age na manhã de Pentecostes e na nossa igreja. Até amanhã, se Deus quiser.